Nós estamos no primeiro Fórum de Acessibilidade de Conselheiro Lafayette e vamos começar os nossos trabalhos ao lado dele, Eduardo Ronchetti, que é arquiteto e está rodando o nosso Brasilzão aí, trazendo muitas informações, palestras, enfim, conhecimento sobre acessibilidade. 2024 é um tema muito atual para esse ano, mas desatualizado também para muitas cidades, né, Eduardo? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar com vocês aqui. Eduardo Ronchetti, arquiteto, especialista em acessibilidade. Acessibilidade é uma missão de vida para mim e é uma honra poder estar aqui hoje nesse fórum. A primeira pergunta que eu vou fazer para você é sobre justamente o tema acessibilidade de um modo geral. Acessibilidade para cidades, né? Principalmente para convivência das pessoas. É um desafio ou é uma solução? É um direito. Acessibilidade é um direito das pessoas. E outra coisa muito importante para a gente começar a quebrar um pouco do paradigma do que é acessibilidade. Eu gostaria de você que está nos assistindo a lembrar uma coisa muito importante. A deficiência, ela não está na pessoa. Não é a pessoa considerada deficiente. Se não é e quem diz isso não sou eu, é a ONU, a Organização das Nações Unidas, que diz que a deficiência ela resulta da interação entre as pessoas e as barreiras. Barreiras essas que são barreiras físicas e barreiras de atitude. Ou seja, a deficiência não está em mim numa cadeira de rodas, senão no degrau, numa porta estreita, num desnível, numa rampa muito inclinada, que impede que eu use o ambiente em igualdade de oportunidade. Sim, é um desafio, é uma realidade, não se tem mais nenhum alvará. Eu costumo dizer o seguinte: nenhuma edificação no país pode mais existir sem que ela seja acessível. Mas por quê? Porque a deficiência não está em mim, a deficiência está na edificação. Bem, aí vem um grande desafio, que é justamente você ter uma observação para o novo, né, que são os projetos feitos hoje pelos arquitetos, pelos engenheiros, algo novo, a criação de um novo bairro. A reforma de uma área de convivência, isso tem que passar cumprindo todas essas metas. Mas o que já está construído? Nós estamos falando de um país relativamente novo, mas com edificações antigas e sem essa cultura, né? sem ter esse olhar e sem ter essa lei para se adequar, esse olhar para as pessoas que necessitam de um cuidado a mais para ter o direito de ir e vir com tranquilidade. Esse, do meu ponto de vista, é um grande desafio, porque como corrigir isso? Muito bom. A primeira informação, eu estava ministrando uma vez um curso de acessibilidade num município aqui no Brasil e um técnico lá do município, ele chegou para mim e falou assim: olha, Edu, por que nós não criamos uma lei aqui no município que diz assim: a partir de hoje todas as edificações devem ser acessíveis e as edificações existentes a gente não consegue adaptar. Aí eu falei: bom, então espera, se eu entendi direito. Você está dizendo que eu numa cadeira de rodas, eu só vou poder entrar num restaurante novo. Você está dizendo que eu só vou poder frequentar escolas novas, hospitais novos? Aí ele falou: não, calma, Edu, não é isso que eu tô querendo dizer. Falei: não, foi isso que você disse. Então quer dizer, o que eu quero lembrar, você que está aqui com a gente? Edificações existentes, o direito da pessoa é o mesmo. Isso é importantíssimo. Porque eu preciso partir do princípio de garantir igualdade de oportunidade a todas as pessoas. O acesso às edificações é obrigatório. Beleza. Aí você diz assim: não, calma, Edu, tudo bem, isso é lindo, mas vamos na prática. Na prática, existe na Lei Brasileira da Inclusão uma questão chamada adaptações razoáveis. E na norma NBR 9050 diz impraticabilidade. Então vamos imaginar que eu tenha um restaurante na esquina, na esquina. Tem duas entradas, as duas com um degrau na entrada.
Se eu fizer uma justificativa de inviabilidade estrutural, ou seja, eu contrato um engenheiro civil, ele faz uma avaliação daquele degrau, das duas entradas, e diz para mim, olha, Eduardo, e ele declara numa ART, numa perícia, ele declara assim, realmente esse degrau é uma estrutura, é estrutural. Se você quebrar esse degrau, é uma viga, a edificação vai ruir. Muito bem. Nesse caso, eu posso, por exemplo, fazer acessibilidade em apenas uma entrada. Eu não preciso fazer as duas. Segundo ponto, se eu tenho um degrau e eu não consigo fazer o acesso para dentro da edificação, eu posso, mediante aprovação da prefeitura, fazer uma rampa na calçada. Existe sim algumas características para essa rampa, não é em qualquer situação ou em qualquer condição. É raro. É raro, mas aqui, né, de uma forma ampla, o que eu quero dizer, é possível eu adotar medidas razoáveis em edificações existentes? Sim, é possível. É possível eu fazer um pouco a menos de itens se houver uma justificativa de inviabilidade estrutural? Sim, é possível. No mesmo aspecto, nós estamos aqui numa cidade, num estado maravilhoso, repleto de edificações tombadas pelo patrimônio histórico. A mesma lei diz o seguinte: o acesso ao bem cultural é obrigatório, mas se a fachada é tombada, por exemplo, eu posso fazer um acesso pelos fundos, eu posso fazer um acesso por outra lateral, não necessariamente na entrada principal. E vamos imaginar que eu entrei numa edificação tombada e eu tenho um piso, que é um piso de madeira, mas um segundo andar, que a maioria das vezes são vigas de madeira, com uma estrutura muito antiga, que não comporta eu abrir um buraco para colocar um elevador. Ok. Assim, eu posso adotar medidas razoáveis. Eu posso fazer uma justificativa de inviabilidade estrutural, justificar ao patrimônio que é um patrimônio histórico, a estrutura não suporta este elevador, então eu vou fazer a acessibilidade no térreo. Tudo bem, mas é muito importante você que está aqui nos assistindo também. A única forma de você não garantir a acessibilidade é por justificativa técnica de inviabilidade estrutural. Tudo bem? Beleza. Porque do contrário, eu tenho que fazer todas as entradas acessíveis, colocar o elevador. Eu tenho uma clínica médica, eu tenho um consultório no primeiro andar, aqui na Rua do Comércio. Só que para subir no meu consultório, eu tenho uma escadaria. Eu não consigo. Bom, então pera um pouquinho. Você vai ter que ter um elevador, uma plataforma para chegar no seu consultório. Beleza. Bem, diante desse desafio, nós tocando justamente nesse ponto que nós estamos falando também de locais públicos. Então, um comércio é um local público de acesso às pessoas. Sim. Né? Então ele gera esse desafio também e essa necessidade. Aí vem um termo muito legal que você usou durante a sua fala, um dado muito importante. Por exemplo, de uma cidade que o estudo que vocês fizeram era de 35% da população que tinha essa necessidade, ou seja, precisava de acessibilidade. A média de Lafayette, por exemplo, é 25%, um quarto da população. Mas é um número muito expressivo. Sim. É um número muito expressivo. Muito expressivo. Principalmente porque nesse número você não colocou os acompanhantes. Porque a pessoa com deficiência, dificilmente ela tá andando sozinha, ela tá acompanhada de outras pessoas. E aonde ela não vai, por exemplo, a minha avó, ela faleceu com 90 anos de idade. Com 86 anos, ela fraturou o fêmur. E ela não conseguia mais subir escada, não conseguia mais ir em restaurante. O que aconteceu? Eu não ia mais nos restaurantes, porque eu não ia sem ela. Então você percebe que a ausência da acessibilidade, ela não prejudica só a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, ela prejudica os acompanhantes e toda essa comunidade em volta.
de familiares e amigos, por exemplo. Mas você ia continuar. E algo que abre os olhos também dos comerciantes, então, porque, ou seja, se você está falando de um universo de 25% mais agregados, automaticamente você perde um percentual considerável de negócios por conta disso. Querido comerciante, se você está vendo esse encontro, provavelmente você está pensando assim: Eduardo, se eu não tenho dinheiro para fazer tudo isso que você está falando, elevador, rampa, balcão, piso tátil, e você quer fechar o meu comércio, né, Eduardo? Muito bem, você que está me ouvindo, eu queria trazer um dado, como foi dito aqui. Se eu olhar a acessibilidade como um custo, eu vou achar que eu não tenho dinheiro para fazer e eu vou achar que isso é um problema para mim. Mas eu queria encorajar você a olhar por um outro prisma, que é o prisma que muitos outros empreendedores já estão olhando, que é o do consumo, que é o da oportunidade de consumo na minha loja. E eu cheguei num curso, como eu disse, eu entrei para dar um curso de acessibilidade para uma rede de restaurantes, e aí essa rede, eu entrei no curso dos diretores, arquitetos ali, e eu falei para eles, bom dia, eu vim trazer 30% a mais de consumidores no restaurante de vocês. Como assim, Eduardo? Eu falei, com acessibilidade. Com acessibilidade. Por quê? Porque na hora em que eu implanto a acessibilidade, eu estou permitindo que mais pessoas entrem na minha loja e consumam os meus produtos. Essa é a ideia. De imediato vem na cabeça da pessoa, quando você fala de acessibilidade, que é uma pessoa que precisa de um par de muletas, que precisa de uma cadeira de rodas, ou uma pessoa que precisa de uma bengala por dificuldade de visão. Mas é mais amplo esse espectro, né? Idosos, obesos, gestantes, pais e mães com carrinho de bebê, pais e mães ou pessoas com criança do colo, pessoas com baixa estatura. Queridos, esse é um universo de mais de 30% de brasileiros que não estão conseguindo usar as edificações por falta de acessibilidade. Essas pessoas não saem de casa porque as calçadas não permitem. Elas não entram na loja porque a loja tem um degrau na entrada. É isso que nós estamos falando. Eduardo, trabalhando em todo o Brasil, viajando vários estados, você nota uma diferença de estado a estado de cultura com relação à acessibilidade? Na verdade, não. Ainda não. Mas existem cidades mais avançadas que são, inclusive, modelo a ser seguido? Existem cidades em que a acessibilidade começou um pouco antes. Eu poderia dizer assim, as grandes capitais, talvez, que elas começaram por força de lei, obviamente, a aplicar a acessibilidade um pouco antes, tá? Mas, em linha geral, o Brasil inteiro hoje vive uma nova forma da gente fazer arquitetura, uma nova forma de pensar a edificação. Existem edificações já acessíveis? Existem. Mas eu prefiro pensar de que todo mundo hoje está ainda com o copo meio cheio, vamos dizer assim. Bem, observando por lei, é recente a lei de acessibilidade mais detalhada? Não. Isso é impressionante. Porque nós estamos falando de acessibilidade há mais de 20 anos. A primeira lei que regulamenta o que nós conhecemos hoje é do ano de 2000. A Lei 10.098 do ano de 2000, que já exigia o acesso aos ambientes conforme as normas técnicas. Ou seja, nós estamos há 24 anos com uma lei exigindo que as edificações sejam acessíveis. E são muitas normas? É complexo esse estudo? Ai, isso é uma pergunta maravilhosa, porque não é só uma rampa, não é só um sanitário, são 17 normas técnicas relacionadas à acessibilidade, e nesse aspecto, na minha opinião, é muito importante eu dizer assim: você, arquiteto, engenheiro, técnico, designer, a responsabilidade pela acessibilidade não é do poder público, não é. A responsabilidade pela garantia da acessibilidade é do responsável técnico. É nosso dever conhecer
todas essas leis, todas essas normas e deixar as edificações acessíveis. Eduardo Ronchetti, no meio do caminho havia uma pedra. Vou mudar um pouquinho o texto. No meio do caminho havia uma árvore, num passeio estreito. E aí? Essa árvore hoje em dia precisa sair do caminho estreito. Esta árvore precisa haver um que a gente chama de compensação arbórea. Eu tiro uma, planto duas, por exemplo. Mas você tocou num ponto muito polêmico aqui. Sim, você me colocou numa questão delicada, mas eu gostaria muito de refletir com vocês. Entre o direito ambiental, eu sei o que eu vou falar é um pouco polêmico, mas acho que nós estamos num ambiente saudável e que nos permite isso. Entre o direito ambiental e o direito de ir e vir, numa calçada, prevalece o direito de ir e vir. As pessoas têm direito de circular na calçada. Então o que eu faço quando eu encontro uma árvore? Eu tiro, mas eu planto outras duas, planto outras três, em outro local, que não naquele local. É muito polêmico também a questão de passeios estreitos, concepções de cidades muito antigas. Sim. E às vezes a parede da edificação já está naquele passeio e o passeio é muito estreito. Aí, para piorar um pouquinho, tem um poste. É permissível hoje, é o que a lei manda, você alargar esse passeio? É uma orientação das normas técnicas federais que o município permita o alargamento das calçadas. Sim, isso é uma... Prioridade para o pedestre. A prioridade é do pedestre. O que eu costumo dizer que nos últimos, 50 anos, o grande planejador urbano das nossas cidades, quem foi? O veículo. Foi o veículo, o grande planejador da cidade, né? Por isso que hoje a gente fazia o quê? A rampa na calçada para entrar na garagem, criando degraus. Cortando a sarjeta. Isso mostra que a prioridade no planejamento urbano era do veículo. Pois é, agora não é mais. Agora a prioridade é da pessoa. Por isso que se essa ideia que eu tô falando, que não é uma ideia, é uma coisa concreta, né? Se essa ideia está dizendo assim, que a prioridade é da pessoa, faz sentido agora eu afirmar o que diz a norma, que todo desnível deve ser resolvido para dentro da edificação. Eu não posso mais usar a calçada como alternativa de rampa para o veículo. Eu tenho que fazer a calçada no plano e a rampa para dentro do estacionamento, para dentro da edificação, porque agora a prioridade não é mais do veículo. Interessante esse ponto. Agora, surge também mais uma dúvida que você até passou durante a palestra, que eu vi assim, olhinhos olhando para você com um ar de surpresa, assim, poxa, nunca tinha pensado nisso, alguns assim, que é a questão de acessibilidade em ambientes como hotéis e escolas, por exemplo, para pessoas surdas. Isso. Achei muito interessante que você tocou sobre isso, porque nós temos diversas situações que podem ser vividas, então tem uma norma também para atendimento a essas pessoas, né? Sim. A pessoa surda numa edificação, como por exemplo esta sala, vamos imaginar que agora há um horário de intervalo. Como é que uma pessoa surda, ela poderia ser comunicada do horário do intervalo? Deveria haver aqui uma sinalização luminosa indicando a troca de um professor, o horário do intervalo. E isso é uma NBR, uma norma técnica brasileira de número 15599, NBR 15599 de 2008. E olha, 2008 é a norma técnica de comunicação na prestação do serviço. Ou seja, eu preciso lembrar que para uma edificação ser acessível, eu tenho que fazer acessibilidade para a pessoa surda. Da mesma forma, para a pessoa com baixa estatura. Da mesma forma, para uma pessoa que não enxerga, e assim por diante. Tem normas também detalhadas sobre o piso tátil em áreas urbanas? Normas detalhadas e recentemente atualizadas. A última revisão da norma de piso tátil é de 8 de janeiro de 2024, a NBR 16537, que está regulamentando inclusive o piso tátil nas calçadas brasileiras, né? Determinando a colocação do piso tátil.
E é obrigatório toda e qualquer calçada ter o piso tátil? Depende da largura da calçada, depende da largura da faixa livre. Se a faixa livre é de até 1,20 de largura, eu posso usar o muro do prédio como referência. A partir do momento que a faixa livre é mais larga do que 1,20, eu tenho que trazer a referência para a pessoa com um piso tátil direcional. Mas tem um limite mínimo de faixa livre? 1,20. É o mínimo? Mínimo. Não pode ter uma calçada com largura menor do que 1,20. Não pode. Não pode. Se tem hoje, o município tem que criar legislação para promover o alargamento dessa calçada. É o terror para muitos municípios falar de código de postura, enfim, entrar nessa atualização que tem que ser constante. E isso é comum no Brasil, realmente, porque é muito detalhado e envolve, né, muitos engenheiros, muitos arquitetos, muitos construtores. A sua pergunta é muito boa, mas eu queria responder a sua pergunta de uma outra maneira. Nós temos 17 normas técnicas, mais ou menos aí umas 10 leis federais de acessibilidade. Então nós estamos falando aí de um conjunto de umas 20, 27 leis e normas, tá? Com uma infinidade de detalhes, todos obrigatórios. Beleza. Mas eu queria dizer uma coisa muito importante. Por trás de cada requisito da lei, cada requisito da norma... Você me empresta o seu caderno, por favor? Posso usar ele para fazer um desenho aqui? Ó, você que está aqui nos assistindo, você vai abrir a sua norma técnica, por exemplo, a NBR 9050, tá? Vai estar escrito na sua norma o seguinte: NBR 9050. Vai estar escrito isso aqui, ó, na sua norma técnica. Ó, NBR 9050, ok? Você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma caneta vermelha bem grossa e você vai riscar. Sim, faça isso. Você vai riscar o nome NBR 9050. E embaixo disso, você vai escrever uma palavra. Você vai escrever... Ixi, acho que eu acabei com a sua tinta aqui. Aí. Atenção. Preparado? Você que tá aqui com a gente? Preparado? Expectativa. Atenção. Você vai escrever a palavra pessoas. O que eu estou dizendo? Esta não é uma norma técnica. Esta é uma norma para atender a necessidade das pessoas. As pessoas. Eu, arquiteto, eu me formei para ajudar pessoas. Só que quando eu faço uma cidade, uma calçada estreita, quando eu faço uma edificação com degrau, quando eu faço uma edificação com corredor estreito, eu deixei de atender pessoas. É por isso que, para mim, não existe edificação metade acessível. Para uma edificação ser acessível, eu tenho que atender a todas as normas, porque as normas não são técnicas, são normas para as pessoas. Eu acho que se eu consigo transmitir isso aqui para o arquiteto, para o engenheiro, para o planejador urbano, para o prefeito da cidade, que está recebendo, sim, notificação de Ministério Público, demanda da sociedade. Num primeiro momento, o prefeito ele está pensando assim: cara, eu vou fechar meu comércio? Cara, eu vou diminuir a economia da cidade? Cara, eu vou ter que investir isso tudo? Eu gostaria de dizer de ver isso tudo de uma outra forma. Eu estou falando das pessoas que moram no meu município, que são 30%. Porque nós estamos aqui num evento hoje, num fórum de acessibilidade, e eu fiz essa reflexão com os colegas. Eu falei, por que aqui, num fórum de acessibilidade, nós temos mais de 100 participantes e não temos uma pessoa na cadeira de rodas? Por quê? Pensa comigo. Se Lafayette, né,
tem, você falou 25%? 25%. 25%. Então, pera um pouquinho. Se 25% dos habitantes de Lafayette têm algum tipo de deficiência, eu pelo menos teria que ter 4 pessoas com deficiência nesse auditório. Por que não estão aqui? Por quê? Porque eu, arquiteto, engenheiro, não permiti. Por que eu não permiti? Porque a minha calçada tem degrau. Porque a porta é estreita. Porque não tem o piso tátil. Então, eu enquanto responsável técnico, falhei. Eu enquanto, com toda a humildade, tá bom? Eu enquanto prefeito, com toda a humildade, falhei na gestão pública das pessoas que habitam o meu território, que eu estou gerenciando. Meu querido, o que nós estamos falando são de pessoas. Nós não estamos falando de norma, nós não estamos falando de lei, nós estamos falando de ajudar pessoas. E não se faz isso em pouco tempo, né? Isso aí é um histórico, né? É um histórico. É uma soma. É uma soma. Inclusive, a Lei Brasileira da Inclusão nos permite prazos. Permite. Eu posso elaborar um cronograma de obra. Eu posso falar, olha, eu vou fazer a acessibilidade nesse comércio em 2 anos, em 3 anos, eu posso fazer isso. Então isso também é importante, né? Não estou dizendo que amanhã a gente vai fechar um comércio e se você não investir 100 mil, 200 mil reais, você não vai conseguir abrir. Não, pera um pouquinho, posso dar um alvará provisório de 1 ano, de 2 anos? Condicionado que a renovação desse alvará eu aplico acessibilidade? Posso, mas atenção, eu tenho que fiscalizar e punir caso a acessibilidade não apareça. Eduardo, obrigado pela participação, obrigado pela aula. Muito obrigado, parabéns a Desiap, parabéns a todos vocês. É uma honra para mim, de verdade. É uma honra estar com profissionais e pessoas que estão entendendo, né, a necessidade, a importância, refletindo sobre isso. Apesar de ser obrigatório e ser um direito, eu penso que isso tudo é um propósito que nos une, né? Pode ser que nós estejamos fazendo por obrigação, tudo bem, mas mesmo por obrigação, não deixa de ser um propósito de ajudar as pessoas. Então eu agradeço muito a confiança de vocês e a honra de estar aqui dividindo, né, isso tudo com vocês. Valeu. Que bacana, oportunidade de a gente falar sobre acessibilidade no primeiro fórum de acessibilidade de Conselheiro Lafayette. Fazendo um cálculo rápido aqui, 25%, a gente está falando de um universo de mais ou menos 30 mil pessoas só em Conselheiro Lafayette. Só. Olha só que número expressivo e de tamanha importância para estar debatendo, estar falando sobre isso nesse momento. E que são consumidores, lembra disso. Sim. São consumidores e têm um grande potencial. Eles têm o direito do acesso, mas também eles têm o potencial de consumir na minha loja. Muito bom. Acompanhe as informações do Fórum de Acessibilidade de Conselheiro Lafayette nas redes da Adesiap. Você pode acessar pelo YouTube, Adesiap Minas, e também pelo Instagram, @Adesiap Conselheiro Lafayette.